Boa noite a todos que chegaram aqui também. Tá chegando mais irmão. E hoje o assunto de Romanos, né? Estamos no capítulo 6 de Romanos. Foi iniciado semana passada e nós lemos aqui até esse primeiro ponto de segmento. E agora a gente continua onde está aqui grifado. Eu vou só dar uma lida no começo aqui, relembrar rapidamente o que foi falado pelos irmãos e continuar lendo. E bem devagarzinho a gente vai meditando na palavra do nosso Senhor. Boa noite a Isaac, a família. Rafaela já deu boa noite aqui pra gente. Zenivaldo também. Boa noite. Vou começar a ler aqui. Opa, boa noite. Eita, que voz boa. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Márcia Amaral aí, Helena, galera, que bom. Amanhã estaremos juntos. Galera, só Jesus, hein? Amanhã estaremos juntos. Tomara que essa galera esteja aí para amanhã também. O Elton está preparando aí um negócio bom para todos. Tem um assunto aí. Amanhã é o dia deles mesmo, né? Amanhã. E hoje também, viu? Hoje também é o dia de todos nós. É muito bom. O Senhor disse assim, deixai vir a mim os pequeninos. A palavra de Deus aí, qualquer momento, é sempre bem-vinda. É que amanhã é o dia das crianças. Amanhã é dia das crianças também, né? Meu dia. Vou comemorar amanhã também. Então, eu também. Isso, José. Eternas crianças. Como diz o irmão Amalfi, né? Ensinando a gente. E nós somos crianças de Deus. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 6. O assunto é a identificação do crente com a morte de Cristo. A identificação do crente com a morte de Cristo. Como o meio de libertação prática do pecado, Paulo agora apresenta nos versículos de 1 até 10 a verdade da nossa identificação com Cristo na morte. Esta é a verdade posicional, isto é, a verdade concernente à posição de todo cristão diante de Deus. Então, os irmãos falaram na semana passada que essa posição que Deus nos colocou, através da morte do teu filho, é a posição mais elevada que todos os santos têm. Todos da família de Deus, cada família de Deus que vai existir no céu, essa posição mais elevada que existe é a da igreja, a qual nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus, noiva de Cristo, e a Assembleia de Deus, os primogênitos. Essa posição mais elevada que tem, acima de anjos, é de grande privilégio. Não que esses santos aí da igreja sejam os melhores, mas é questão de posição, muito mais próximo de Deus, andando lado a lado com seu filho, né? O Senhor Jesus, como companheiro, ou seja, a noiva, né? O Senhor Jesus Cristo ali. Hoje como noiva, mas logo, logo após o arrebatamento, esposa. E depois de administrar o milênio, volta a questão das afeições do Senhor com a igreja, como um início de conhecimento, né, de os dois conhecendo ali como namorados, né? Então a gente volta ao relacionamento com o Senhor Jesus de noiva. Isso é muito interessante. Quem quiser entender melhor isso aí, tem uma live
que foi feita agora, se não me engano, acho que nesse domingo, sobre milênio, e o irmão Luiz Amalfi fala sobre isso também. E o Bruce Anstey tinha comentado sobre essas coisas. Então, é algo interessante, né? Geralmente, depois de noivo, o noiva vira esposo, esposa, e pronto, acabou. Só que esse caráter de esposo, esposa, é para administração de alguma coisa, que, como falei, vai ser o milênio. Mas depois, nas coisas do Senhor, nos assuntos dele, a igreja volta a ser noiva de Cristo. Porque está falando de afeição, está falando de um desfrute. Não haverá mais essa necessidade de administração aqui nesse mundo. Porque tudo, primeiro, vai convergir em Cristo, o Senhor vai entregar o reino ao Pai, e todos, como fala aquele versículo, Deus será tudo em todos. Pronto. A gente vai viver a eternidade feliz. Aí o irmão colocou aqui, Fernando Victor. Já podemos, né, desfrutar dessa felicidade eterna, né, dessa paz eterna, a partir de agora. E é por isso que a gente está aqui junto e estamos meditando na palavra de Deus, que nos traz consolo, exortação, edificação. Então, os irmãos falaram sobre a posição do cristão, que é algo que Deus que fez, e é algo firme, é estabelecido por Deus. Nada pode mudar essa posição. E os irmãos falaram, descendo agora, saindo de lá do céu, da nossa posição, descendo agora para a terra, os irmãos falaram também da condição um cristão ainda andando aqui nesse mundo, em vida, né? E aí as coisas que ocorrem com ele. Então, nossa condição aqui ainda é uma condição fraca, em que a gente, se não tomarmos cuidado, não sermos vigilantes, a gente acaba dando lugar à carne e peca. Mas isso é uma condição, porque a nossa posição já está resolvida. Só estamos aguardando o momento de estarmos lá com o Senhor. Mais algum comentário de algum irmão aí para complementar o que eu falei? Ou alguma coisa a mais também, né? Então vamos lá. Boa noite, Cláudio Mar, o caminhoneiro. Vamos continuar aqui. Chegando mais gente. Joel Santos também, boa noite. Em seguida, nos versículos de 11 a 14, do capítulo 6 de Romanos, ele nos exorta a viver à luz dessa grande verdade, que resultará em libertação prática. Deixa eu perguntar, o Elton, minha voz tá normal aí? Eu esqueci de perguntar. Ah, para mim tá ok aqui, Dó. Ok, pronto, valeu. Então ele fala aqui que dos versículos de 11 a 14, ele nos exorta a viver à luz dessa grande verdade que resultará em libertação prática. Irmão Heber Silva também chegando, boa noite. Estamos iniciando, Heber, a leitura aqui agora. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Então vamos ler aqui esse versículo
11 a 14. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nos versículos de 15 a 23, Paulo explica que um crente ainda pode ser escravizado pelo pecado, mesmo que tenha sido posicionalmente liberto daquele mal que habita dentro dele. Se ele se recusar a colocar em prática em sua vida a verdade que Paulo revela neste capítulo. Assim, o capítulo 6 apresenta os princípios doutrinários necessários ao crente para a libertação prática do pecado. Vamos ler agora aqui, versículos de 15 a 23. Romanos, capítulo 6, versículos de 15 a 23. Se não me engano, vai até o fim, né? Isso. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais?
porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou deixar aqui para comentários. Eu achei interessante que o irmão falou aqui que um crente ainda pode ser escravizado pelo pecado, mesmo que tenha sido posicionalmente liberto daquele mal que habita dentro dele. Na incredulidade, nós éramos dominados pelo pecado. E um dia nós fomos libertos, no momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, rompeu-se esse poder do pecado sobre nós, esse domínio que ele tinha, rompeu. O pecado não teve mais domínio sobre essa pessoa, o cristão verdadeiro. Só que a gente pode se tornar escravo do pecado, como o irmão aqui falou, se por acaso a gente se recusar, se é algo consciente, se a gente se recusar por vontade própria e colocar em prática a sua vida, a doutrina que Paulo está ensinando aqui. Essa verdade. O irmão fala aqui, se ele se recusar a colocar em prática em sua vida a verdade que Paulo revela neste capítulo, a gente pode voltar àquelas práticas antigas de incrédulo, servindo às concupiscências da carne. Então é por isso que a palavra sempre me chama a atenção para sermos vigilantes em todo o nosso tempo aqui nesse mundo, aonde quer que a gente vá, o que a gente estiver andando, a gente tem que estar muito vigilante, porque mesmo que a nossa posição esteja garantida lá no céu, de uma forma excelente, a nossa condição ainda aqui é fraca e a gente pode tropeçar se não levarmos a sério aquilo que a palavra de Deus está nos falando. E Paulo, como a gente sabe, ele foi o ministro da dispensação e a sã doutrina veio através dele e foi, claro, corroborada com os outros apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Então, quando a gente está lendo a palavra de Deus aqui, tudo que está sendo falado, como a gente viu nesse capítulo, é verdade. É algo real. Que a gente tem que tomar para nós como algo que, se a gente não der ouvido e não praticar, a tendência vai ser
partir para o outro lado, porque só existe o mal ou o bem, não existe meio termo. Mas até aqui. Quanto à libertação posicional, de fato, nós já fomos libertados do pecado. Mas quanto à libertação prática, como o nome diz, isso é na prática, isso é algo que nós estamos aprendendo ainda a viver conforme Deus quer. E como Deus quer que a gente aprenda a viver? Confiando no que diz na sua palavra. Confiando no que o Senhor nos ensina. Estamos hoje do lado do Senhor contra o pecado. Antes estávamos no pecado contra Deus. Agora fomos tirados dessa escravidão. Fomos libertos. Estamos do lado do Senhor contra o pecado, e o pecado aqui ele é personificado como se fosse uma pessoa que está querendo que nós demos liberdade para ele. E de fato, se apresentarmos os nossos membros como instrumentos de iniquidade, ele vai ganhar terreno. Porque se fosse verdade quanto à questão prática, fosse verdade que estivéssemos de fato mortos para o pecado quanto à questão prática, não haveria necessidade de se considerar mortos como para o pecado. Mas segundo a nossa posição, nós morremos com Cristo, estamos identificados com Ele na morte. Então a nossa prática deveria ser, né, cada vez mais condizente com a posição que já temos. É um pouco confuso até explicar, talvez possa até ter confundido, mas basicamente é isso que o apóstolo está trazendo nesse início. Um princípio que pode ajudar a gente a entender essa questão do que concerne a posição e condição é na Epístola aos Romanos, capítulo 4. Deixa eu ver o versículo aqui. É versículo 17. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui são as características de Deus, a qual Abraão creu, porque aqui nessa passagem está se falando de Abraão. E aí no verso 16, inclusive, diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a qual é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós.
Ou seja, é pela fé que cremos nesse Deus, que tem essa característica de chamar as coisas que não são e chama as coisas que não são como se já fossem. Porque quando a gente vai tratar do assunto da posição, é no âmbito de como Deus nos vê. Deus, como ele é fora do tempo, ele nos vê o que realmente já somos. Que nós aqui já abordamos isso em outras reuniões aqui de Romanos, mas é sempre bom repetir. Ele já nos vê como seus filhos amados, ele já nos vê em Cristo Jesus, ou seja, estamos na mesma posição de Cristo, perante ele. Ele já nos vê como santos, sem um resquício de falha ou de pecado, porque se nós estamos em Cristo, e Cristo, ele é sem pecado e está glorificado nos céus e venceu a morte, nós estamos também nessa posição. Nós estamos nessa igualdade com o Senhor Jesus Cristo. E Deus, nosso Pai, nos vê dessa mesma maneira. Por isso que nós somos seus filhos amados. Isso envolve posição, porque é o lugar onde estamos em Cristo, que lembrando, posição é algo que é imutável, não é inalterável, porque essa é uma obra de Deus em nossas vidas, e reforçando aquilo que Deus faz, age, planeja, promete, essas coisas não dão erradas e nem se volta atrás. Então, a posição é inalterável. Posição é isso. Então, esse princípio aqui de Romanos 4:17, nesse finalzinho aí, e chama as coisas que não são como se já fossem. É a gente pensar nesse aspecto. Ora, eu não fui libertado do pecado ainda, porque o pecado ainda está em mim, no sentido de que eu ainda estou com a velha natureza. Mas, irmãos, por mais que nós estejamos com a velha natureza, Deus já nos olha como se nós não estivéssemos com a velha natureza. Ele já nos vê lá nos lugares celestiais com Cristo Jesus, assim como Cristo está. Por quê? Ele chama as coisas que não são como se já fossem, como se já fosse tudo assim já. E nós, pela fé, nós podemos viver dessa maneira também com esse pensamento de Deus que nós já estamos assim mesmo. Porque isso é somente pela fé. Isso se trata do aspecto da justiça de fé, de crer naquilo que Deus diz. Por isso que no verso 16 está dizendo, portanto, é pela fé, não é pela lei, é pela fé. Abraão creu que ele seria pai de muitas nações, ele creu nisso e ele pegou posse disso porque Deus disse isso para ele. Deus não colocou nele nenhuma condição. Olha, Abraão, você vai ser pai de muitas nações se... Esse se não vai caber. Porque se colocasse a condição em Abraão em alguma coisa, Abraão iria falhar. Como existem passagens que Abraão falha contra Deus. Mas o que vale é a promessa de Deus. Abraão, ele não se atentou com aquilo que ele via, mas ele se contentou pela justiça da fé, de fé. Ou seja, crer simplesmente no que Deus disse para ele. Deixa eu achar o versículo aqui que diz características, aqui no verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, se Abraão focasse naquilo que ele estava vendo no momento, naturalmente, ele poderia dar até risada se Deus disse, no momento que Deus disse que ele seria pai de muitas nações.
ele idoso, Sara também. Sara sem poder dar filhos a Abraão. Inclusive, tem uma passagem que até Sara ri, quando o Senhor se encontra com Abraão e repete essa promessa. Sara até deu uma risada, porque naturalmente é basicamente motivo de risada mesmo. Parecia até uma piada, mas pelos olhos da fé, a pessoa agarra essa promessa. Então, se a gente pegar esse princípio e trazer para nós hoje, se a gente pensar pelos nossos olhos naturais, quando a gente olha para si mesmo, cada um olhando para si mesmo, se julgando, e a gente pensar assim, Deus me vê como seu filho santo, assim como Cristo é, kkk, comédia isso. Por quê? Eu não estou olhando pela fé isso aí, eu estou olhando pela situação que está agora, porque eu sei que eu tenho uma velha natureza ainda, mas Deus não quer que nós pensemos desse jeito, mas que a gente pense da maneira como Deus fez e está vendo a cada um de nós. E isso é somente pela fé. Então, quando a gente anda pela fé, obedecendo a Deus, por meio do Espírito Santo, nós, na prática, vamos ter essa libertação prática, que é o que diz aí o irmão Bruce Enst explica, de que a gente tem essa libertação prática do pecado, quando a gente anda nessa obediência pela fé. Esse é o ponto. Agir, viver pela fé. Não pelos nossos pensamentos, não naquilo que a gente acha que é certo ou aquilo que acha errado, não nas teorias e nem na sabedoria humana, porque a sabedoria humana vai contra tudo que é dos pensamentos de Deus. Existe a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. O nosso foco tem que ser a sabedoria de Deus. E tudo isso tem que ser pela fé. Então, quando a gente pensa na nossa posição em Cristo e como Cristo nos vê, ou como Deus nos vê, nosso Pai nos vê, a nossa condição, ela vai andar em consonância a essa verdade. Ou seja, nós vamos estar expressando aquilo que de fato somos. Claro que não com total exatidão, porque nós estaremos exatamente na prática como Cristo é, no momento em que a gente for arrebatado, quando o pecado for erradicado de nós, tirado de nós. Aí sim, nós seremos libertados do pecado. Mas no momento, nós temos a libertação prática do pecado, quando andamos em comunhão com o Senhor e buscamos andar em consonância a essa verdade. Isso, irmãos, para nós é aprender a ter experiência com Deus, é aprender a exercitar o amor em nossas vidas na prática. E é uma coisa em que a gente vai só conseguir aqui na Terra. Então, olha só que oportunidade que nós estamos tendo. Porque lá nos céus, nós não vamos ter essa oportunidade, essa experiência que nós podemos estar tendo aqui na Terra, de andar pela fé. Porque lá nos céus nós não precisaremos de fé, porque a gente vai estar vendo o Senhor Jesus na nossa frente, para sempre, né? Convivendo com o Senhor. Mas agora a gente pode exercitar a nossa fé, a gente pode exercitar, andar na verdade, e com certeza nós ganharemos muito se nós fizermos isso. E nós lembraremos para sempre de nossa experiência vivendo para o Senhor aqui. São coisas que a gente pode até se perguntar por que o Senhor planeja tudo dessa maneira. Mas é bom a gente entender de que o Senhor, Ele pede de nós a obediência. Ele pede de nós a obediência. Por mais que nós talvez não entendamos alguns pontos, mas mesmo não entendendo, se a gente sabe que é um mandamento de Deus, a gente obedece, a gente segue. Porque nada para Deus é em vão. Nada para Deus é em vão. E ele observa todas as coisas. E tudo aquilo que parece ser pequeno hoje em dia, para Deus é coisa grandiosa a obediência. Então, que possamos estar sempre vivendo de acordo com a perspectiva de Deus. Não a nossa, não a dos outros, não para o testemunho que está um fracasso,
Não é o nosso foco isso. Nosso foco é agradar o Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, pensando na perspectiva de Deus sobre tudo isso e andar na verdade. E nós podemos andar na verdade por causa do Espírito Santo que habita em nós. Não é a nossa velha natureza que melhora. Ela continua a mesma podridão quando estava antes de nós crermos. A diferença é que a gente deixa ela no seu estado de morte para que possamos estar cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo dominar a nossa vida. E assim possamos viver deixando o Senhor Jesus como nosso capitão e vivendo de acordo com a nova natureza que temos em Cristo. Então, é isso. A importância de viver na prática essa libertação do pecado. É interessante que o Senhor, ele dá essa oportunidade para a gente aqui de expressar aquilo que de fato nós somos. Né? Tem esse assunto aqui da libertação prática do pecado, que é uma expressão daquilo que a gente é de fato, e que é uma coisa que a gente pode exercitar nisso, pela responsabilidade. E também a gente pode levar esse mesmo assunto, por exemplo, sobre a Igreja de Deus. A Igreja de Deus, em sua posição ou em sua objetividade, a gente sabe que não há falha nessa igreja, porque é o Senhor Jesus que acrescenta cada pedra viva, e acrescenta nesse edifício, e que não há falhas. Então, quando houver o arrebatamento da igreja, todos os eleitos, todos aqueles que o Senhor colocou nesse edifício, vai ser arrebatado. A noiva de Cristo por completo vai ser arrebatada, sem faltar mão, dedo, pé, nada. É o corpo inteiro, em toda a sua beleza, em toda a sua glória. Todavia, a gente vê também na sã doutrina que o Senhor, ele exorta para que a gente mantenha a sã doutrina, para que a glória de Cristo seja mostrada no testemunho através da igreja. Ou seja, é uma expressão, a gente poder expressar aquilo que de fato a igreja é em Cristo. O Senhor, Deus, ele tem essa questão com os homens de expressar aquilo que de fato ele fez e é aquele objeto. Por exemplo, Israel. Israel tinha uma grande responsabilidade de mostrar a glória de Deus naquela nação, porque aquela nação era separada das outras nações. Israel era santificada. Aí vamos levar esse assunto da posição e condição. Israel era separada das outras nações por Deus? Era, e realmente era, porque Deus fez isso. E quando Deus faz, irmãos, lembrando, não há falhas. Mas, quando a gente leva para a condição, o que é que os israelitas tinham que fazer? Manter essa glória no testemunho, expressar essa separação que Deus realmente fez. Só que Israel conseguiu cumprir isso? Não conseguiu, porque se misturou com outros povos, começou a profanar a casa de Deus, que a casa de Deus, esse termo, significa o templo de Deus físico que tinha em Jerusalém. Começou-se a colocar estátuas, enfim, viver em idolatria naquele templo e em Jerusalém, trazendo outros povos, né, os homens tendo relacionamento com mulheres de outras terras. E aí eu trago como exemplo aqui Salomão, que terminou a sua vida fazendo essa desobediência contra Deus, porque ele teve várias mulheres de diversas nações. Ou seja, objetivamente, Israel é separada de Deus, mas Israel não soube expressar isso. Entende a diferença, irmãos? De como Deus ele preza para que os homens possam expressar para si mesmo e para os outros aquilo que de fato ele fez naquela pessoa. Só que Israel, Deus não esqueceu Israel. Israel está agora de lado, né, nessa questão da dispensação, porque Deus está tratando com a igreja, mas quando a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a tratar com Israel, e Deus vai trazer o povo de Israel novamente para a nação, e vai separar, e isso vai ser expressado perfeitamente no milênio, quando todas as nações vão perceber que Israel é o povo terreno de Deus, e Israel terá uma glória, né, e todo mundo reconhecerá que o Senhor está
ali em Israel. Ou seja, o Senhor não vai falhar com a sua promessa. Então, eu estou trazendo esse assunto aqui de Israel para a gente perceber que, levando para o tempo de agora, o Senhor quer que a gente expresse para o mundo que Ele nos separou, Ele nos santificou para Ele. Deus quer que a gente expresse que somos filhos de Deus. E para a gente expressar, irmãos, é necessário a gente, primeiramente, entender essa doutrina, entender a base do Evangelho, entender a base da igreja e andar nessa obediência, de acordo com a luz que Deus deu para cada um. Porque a gente sabe que Deus dá uma porção de luz diferente para cada irmão. Mas Deus, ele se alegra quando ele vê que cada fiel ali, ele está em obediência de acordo com a luz que ele deu. Não é questão de quantidade, mas é em questão de fidelidade que você está tendo para com Deus, com aquilo que você aprendeu. E claro, quando você segue, Deus ele vai te dando cada vez mais luz, porque ele se agracia disso. Então é muito importante a gente poder expressar aquilo que de fato nós somos. Ou seja, só para concluir, porque eu falei tanta coisa aqui, né? E é bom relembrar o que eu falei lá do começo. Se a gente sabe que posicionalmente nós estamos em Cristo, santificados, redimidos, separados para Deus por meio de Jesus Cristo, e é assim que Ele nos vê, como filhos amados, e estando no lugar de Cristo, que é um lugar de muito privilégio, né, irmãos? Nós somos o povo primogênito de Deus. Isso é uma coisa que nós devemos agarrar, porque Deus ele não esconde essa verdade de nós, de que nós somos o seu povo primogênito, né? Só para... Deixa eu tentar achar aqui. Eu acho que isso está em Hebreus. Hebreus, capítulo 11, quando se fala da fé. Não é esse não. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Hebreus, capítulo 12, verso 23. A partir do 22. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, aqui a gente vê esse termo, a igreja dos primogênitos. E primogênito, na palavra de Deus, não é necessariamente traz o significado de primeiro, mas é de mais importância, vamos dizer assim. Então, irmãos, a igreja de Deus é um povo primogênito, é um povo que está mais próximo da revelação que uma criatura poderia ter de Deus, porque nós somos filhos de Deus, e só os membros do corpo de Cristo, a igreja, eles são filhos de Deus. Então, quem era santo antes da igreja e os santos que vão surgir depois da igreja, após o arrebatamento, eles não são filhos de Deus. Então, é necessário a gente ter esse entendimento da nossa posição, de como ela é especial, porque isso tem a ver com a obra de Cristo na cruz, que foi um momento da história e uma coisa no plano de Deus que é algo incrivelmente infinito. Nós não temos total noção e nunca saberemos a total noção que foi a obra de Cristo. Então, a igreja,
surgindo devido à morte e ressurreição de Cristo, nós temos uma posição diante de Deus que é muito especial. Então, essa é a nossa posição. Então, sabendo da nossa posição, é muito importante a gente viver essa verdade dessa posição para a gente expressar essa verdade em nossas vidas. Por isso que isso é uma tarefa diária nossa, diária, porque todos os dias precisamos aprender o que é ser um filho de Deus, o que é viver na graça, o que é ter Cristo como Senhor. Tudo isso precisamos aprender, meditar, saturar a nossa mente, e é saturar mesmo, porque se a gente não saturar a nossa mente com as coisas de Deus, a gente vai saturar a nossa mente com as coisas do mundo. Então, muito melhor saturar a mente com aquilo que é eterno, com aquilo que a gente sabe que o que a gente está consumindo vai ser para a eternidade, e não por um momento efêmero, ou seja, é um momento que vai acabar com o tempo, que é o conhecimento e a sabedoria aqui do mundo, e as tarefas do mundo. Mas as coisas eternas de Deus, é importante a gente saturar a nossa mente, porque tem a ver com a nossa cidadania celestial, tem a ver com o nosso relacionamento com o Pai e com o Filho, por meio do Espírito Santo, com essas três pessoas, irmãos, que é a eternidade. É por isso que nós temos a vida eterna. Lembrar que esse termo não significa um termo de temporalidade. E se a gente pensa dessa forma somente, a gente precisa lembrar que as pessoas que vão ser condenadas, né, as pessoas que vão ser condenadas por não terem crido em Deus e vão ser condenadas por suas obras malignas, elas vão ter eles não vão cessar sua temporalidade de existência. Então, a vida eterna que temos é um significado muito maior com isso, disso, mas significa uma qualidade de vida, vida eterna, junto com o nosso Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que a gente possa exercitar isso todos os dias, a cada momento, buscando expressar aquilo que de fato nós somos e para onde fomos trazidos, que foi do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz em Colossenses 1. Amém. Essa questão aqui que o irmão trouxe aí, que eu falei aqui até no começo aqui, não sei se alguns irmãos entenderam alguma coisa de errado sobre a questão do crente ser escravizado, né, pelo pecado, como o irmão está falando aqui. É que isso aqui tem a ver com a conduta nossa em relação à velha natureza, né? Uma coisa que é Deus romper o poder do pecado em nossa vida. Isso é de um crente. Mas Deus fez isso, mas ele não tirou o pecado ou a velha natureza de dentro de nós. Essa velha natureza ainda está num crente. Mas o poder dele foi rompido. Alguns irmãos chegam a dizer, um cristão, ele peca porque ele quer. Ele peca porque ele quer. Mas também, como João fala lá em 1 João, se dissermos que não temos pecados, que se dissermos que não cometemos, aí depois ele diz assim, e se alguém pecar, temos, e se alguém pecar, na trajetória do cristão, acontecer esse tropeço aí, né, aqui nesse mundo. Então, uma coisa é Deus ter rompido esse poder, domínio do pecado no crente, mas não tirado a velha natureza do crente. E libertação, como os irmãos estavam falando aí, libertação
a libertação prática diante de Deus, sim, a posição, isso já está. Mas nós não fomos libertados do pecado porque ainda estamos aqui com o pecado vivendo em nós. Do poder, sim. Nós teremos essa libertação completa quando sairmos daqui. O arrebatamento, vamos dizer assim, né? O arrebatamento vai pôr fim nisso aí. Ou senão, quando a gente morre também, né? A gente não vai ter mais nenhum contato com o pecado. Mas é importante a gente saber entender muito bem isso aí, porque, como falei cá no começo, né? Enquanto a gente vem andando aqui, ou a gente vai tender para o espírito, ou a gente vai tender para a carne. Gálatas fala disso. Andar em espírito, porque está falando isso para um crente, né? Que tem o Espírito Santo. E não cumprireis a concupiscência da carne. Ou uma coisa ou outra. Como o irmão já acabou de falar, se a gente não buscar na prática, dia após dia, vivendo a verdade de Deus, na realidade, dando ouvido às coisas de Deus, nós vamos ser influenciados pelo outro lado do mal, que é o outro lado. E vamos cair nisso. Então, posição, como os irmãos estão falando, é algo que Deus tem firme com ele. A nossa condição aqui, ela é instável. É por isso que o irmão diz aqui que um crente ainda pode ser escravizado pelo pecado. Isso de maneira nenhuma quer dizer que o pecado tirou um crente da mão de Deus. Isso é impossível, a gente sabe disso. Mas a conduta desse cristão vai ser de acordo com a velha natureza. E por essa razão ele vai perdendo discernimento, perde comunhão. E possa ser que Deus, pelo mau testemunho que esse cristão estiver dando, tire ele daqui desse mundo. Porque ele pertence a Deus. Ele pertence a Deus. Mesmo cometendo toda, vamos dizer assim, todas essas ações que o pecado pode transmitir através do corpo desse cristão, ele continua pertencendo a Deus. Então Deus pode tirar ele daqui. Então é muito importante a gente entender bem essa diferença de sermos libertados do poder do pecado e sermos libertados na prática. Nós só poderemos ser libertados na prática totalmente do pecado, não vai existir mais no crente quando a gente sair daqui. Mas como os irmãos estão falando, a nossa libertação prática é dia após dia, para que a gente não cumpra a concupiscência dessa velha natureza que há em nós. É importante a gente ter isso em mente para que a gente se volte mais para as coisas de Deus, que é o nosso refúgio. Se existe um refúgio para nós, para que a gente não cometa pecado, são as coisas do Senhor.
Antes éramos escravos do pecado, e mesmo que quiséssemos, não haveria menor possibilidade de servirmos a Deus quando éramos ímpios. Só sabíamos pecar. Mas agora fomos livres do pecado, e posicionalmente falando, estamos mortos para o pecado, e devemos viver para Deus, como nesse capítulo o apóstolo Paulo nos mostra. Mas andamos em liberdade, de modo que, se formos pecar, teremos que apresentar os nossos membros ao pecado, conforme o versículo 12 e 13. 12 e 13, Romanos 6, 12 e 13. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso mostra que a gente está andando em liberdade, porque se quisermos pecar, teremos que apresentar os nossos membros ao pecado. O pecado, ele é personificado, como se fosse uma pessoa que a gente está apresentando os nossos membros a ele para satisfazer as vontades dele. E quando fazemos isso, estamos sendo escravizados por ele, porque estamos fazendo a vontade dele. E se persistimos em fazer isso, não teremos a liberdade na prática. Estaremos sendo escravizados. Acredito também, irmãos, que é por isso que nós vamos encontrar várias exortações na palavra acerca de fugir. A gente nunca encontra lute, né, contra a carne, lute contra o pecado, mas sempre encontramos fuja de toda aparência do mal. É justamente por isso, porque a queda é certa se ficar. A gente vai ver aquele exemplo de José, né? Ele foge, né? Ele não fica lá, né? Dentro da casa. Até a roupa dele foi rasgada, se não me falha a memória. E ele não volta para pegar a roupa, né? Ele prefere correr sem a roupa mesmo. E talvez com a roupa ia ficar mais difícil, né, de falar que ele estava tentando algo contra a mulher, né, do governador. Mas ele não volta para buscar a roupa. Ele prefere continuar fugindo e fugindo para bem longe da aparência do mal. E preferiu, sabendo que podia ficar preso, e como ficou. Mas o mais importante nessa lição, nessa história de José, é isso, fuja. Quanto mais longe puder fugir de toda a aparência do mal, fuja. O mais longe possível. Porque ao ficar, ou ao achar que está bem, não, eu estou já liberto, então não tem nenhum problema. A verdade liberta, e a verdade liberta mesmo. A mentira aprisiona, mas a verdade liberta. A verdade é o nosso Senhor Jesus, a verdade também é o que Paulo está ensinando aí, né, para não apresentar, né. A gente agora tem essa opção, né, antes não tínhamos a opção, né, de apresentar, como já foi bem falado pelos irmãos. Mas hoje nós temos essa liberdade, né. Alguns irmãos até costumam falar que o cristão, quando peca hoje, peca na luz. Porque ele é voluntário, ele que se voluntaria a fazer isso, e não porque o pecado me dominou
eu não consegui me libertar, me livrar, ainda estou preso. Não, isso não é verdade. É voltar ao seu antigo senhor, é você querer, não é o pecado. É como se fosse assim, o pecado não fala, eu quero te escravizar, é você que fala assim, eu quero que você me escravize de novo. Dessa maneira, voluntário. Você poderia me escravizar de novo? Eu quero continuar assim. É a rebeldia, né? A obstinação. E isso está no ser humano, isso está na carne, e isso pode acontecer. Como um filho, né, rebelde, né, que abandona o lar e que prefere viver no pecado, e o pai, isso acontece. Não deixa de ser filho, mas pode acontecer a rebeldia. Que os irmãos bem falaram sobre a obediência, né? O rebelde é o desobediente, né? Ele não quer mais obedecer por algum motivo, por falta de comunhão, por falta de alimento correto, por falta de verdade. Ele termina querendo se aprisionar ou querendo se escravizar. E isso pode acontecer realmente. Mas a palavra de Deus mostra o problema e também nos mostra a solução. Que, como foi bem falado, a fé, viver por fé, é verdade, alimentar sempre da verdade, porque a verdade realmente liberta, a palavra de Deus tem poder, e fugir. Fuja de toda aparência do mal. Não adianta querer lutar contra a carne, nem contra as hostes da maldade. A única forma é oração, é palavra, cautela, prudência, fugir. Fugir sempre.
Você poderia compartilhar 2 Coríntios 3:18? Para a gente ler esse versículo. Mas todos nós... Você troca essa versão ainda, por favor? Uau, troca no água aí que a gente lê dentro aí. Refletindo. Pode descer mais um pouco. Refletindo. Essa aí tá bom. Contemplando. Mas todos nós com o rosto sem véu, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Isaac falando aí, né, da gente fugir. Michel também falou da nossa ocupação, né, que deve ser umas coisas que ficarão para a eternidade. E muitas vezes a gente tem a tendência de tentar melhorar a carne, como a gente faz dieta, né? A partir de hoje, não, tal coisa eu não faço mais. Mas a gente sabe que não, isso não funciona, porque a carne ela não melhora. A carne para nada aproveita. Então é como os irmãos estão falando, é só um versículo que ajuda a gente a entender um pouco mais do que os irmãos estão falando aí. É contemplando, esse versículo, essa tradução está com melhor, né? Contemplando como em espelho a glória do Senhor, ou seja, ocupação com o Senhor, que a gente vai na prática, na prática, né, na nossa vida diária, colocar nossa carne no lugar de morte. Porque de outra forma, ou seja, na nossa força, né, a gente só vai ver que não vai funcionar, a gente vai desanimar, achar que a gente não é um cristão fiel, ou vai entrar naquela de ficar olhando para dentro de nós mesmos e viver uma vida cristã desanimado, triste, de altos e baixos. Mas é como os irmãos estão falando, né? O segredo é olhar para o Senhor, se envolver. Se a gente, é bom a gente estar lembrando, irmãos, porque a gente esquece disso. Essas coisas a gente esquece. A gente ouve e acaba esquecendo. Então, a gente se envolver com os interesses de Cristo aqui nesse mundo, né? Com as coisas do Senhor. E aí que a gente consegue colocar a nossa carne no lugar dela, onde ela deve estar sempre, no lugar de morte. Não sei como é que estão as irmãs aí. As irmãs estão entendendo essa questão que os irmãos estão falando aqui? É mais um assunto meio que volta à questão da posição nossa, né? E de nossa condição, e o cuidado que a gente deve estar tomando, atento para a palavra de Deus, como os irmãos estão falando aí. A nossa ocupação, porque
Da outra parte, tem um inimigo, né? Querendo nos ganhar. E se a gente não tiver com aquele que é a nosso favor, que é o Senhor, a gente pode acabar dando vazão, né? Ao inimigo. Isso é bom. Já são 9h32. Não sei se mais algum irmão gostaria de explanar, fazer uma consideração final aí. Não havendo, a gente encerra aqui.